Você já ouviu falar das criaturas assustadoras do Apocalipse? Gafanhotos com rostos humanos, escorpiões que torturam por 5 meses. Mas e se eu te dissesse que tudo isso pode não ser o que parece? O capítulo 9 do Apocalipse é um dos mais enigmáticos da Bíblia, mas também um dos mais mal interpretados. O que João realmente quis dizer com essas visões? Será que são previsões literais ou símbolos de algo muito maior? Hoje vamos desvendar os mistérios ocultos por trás dessas profecias. Se você já teve medo do Apocalipse ou ficou confuso com suas mensagens, esse vídeo vai mudar sua visão para sempre. Fique até o final, porque você vai descobrir significados que podem transformar completamente sua interpretação dessa passagem bíblica. Para entender o que está acontecendo no capítulo 9, primeiro precisamos olhar para quem escreveu essa profecia e em que contexto ela surgiu. João, o autor do Apocalipse, era um dos discípulos de Jesus e, segundo a tradição, foi exilado na ilha de Patmos por pregar o Evangelho. Foi lá que ele recebeu uma série de visões que mais tarde se tornaram o livro do Apocalipse. Mas aqui está um detalhe crucial. João não escreveu essas revelações com uma linguagem comum. O Apocalipse é um livro repleto de simbolismos, metáforas e referências a textos antigos, especialmente do Antigo Testamento. Quando João fala sobre estrelas caindo, gafanhotos demoníacos e um poço do abismo, ele não está apenas descrevendo eventos futuros de forma literal. Ele está usando imagens conhecidas na tradição judaica para transmitir uma mensagem muito mais profunda. Agora, vamos ao capítulo 9. A cena se abre com um anjo tocando a 5ª trombeta. Imediatamente, uma estrela cai do céu à terra e recebe a chave do poço do abismo. Quando esse poço é aberto, uma fumaça escura sai e encobre o sol e o ar. Dessa fumaça emergem criaturas estranhas, gafanhotos que não devoram plantas, mas sim atormentam as pessoas. Eles têm rostos humanos, cabelos longos como os de mulheres, dentes de leão e caudas de escorpião. Eles não podem matar, mas sua picada traz dor por 5 meses. Quem são esses seres? E o que significa essa estrela caída que recebe a chave do abismo? Em seguida, a 6ª trombeta soa, e 4 anjos que estavam presos no rio Eufrates são libertos. Eles lideram um exército de 200 milhões de cavaleiros montados em criaturas apavorantes. Cavalos com cabeças de leão, que soltam fogo, fumaça e enxofre pela boca. 1/3 da humanidade é destruído. Se você chegou até aqui, já deve estar se perguntando: isso tudo vai acontecer literalmente? Será que essas criaturas realmente vão aparecer no fim dos tempos? Ao longo da história, muitas interpretações foram dadas a essa profecia. Nos primeiros séculos do cristianismo, muitos acreditavam que esses gafanhotos representavam exércitos invasores, como os persas ou romanos. Mais tarde, durante a Idade Média, alguns estudiosos viram esses seres como símbolos de grandes pragas ou eventos catastróficos. No século XX, algumas interpretações começaram a associar essas imagens a tecnologias avançadas, como helicópteros de guerra e armas biológicas. E há até quem acredite que os gafanhotos do Apocalipse sejam seres sobrenaturais que serão liberados no fim dos tempos. Mas qual dessas interpretações faz mais sentido? Se analisarmos as Escrituras com um olhar mais atento, percebemos que João frequentemente usava imagens do Antigo Testamento para compor suas visões. Os gafanhotos, por exemplo, são um símbolo recorrente na Bíblia, aparecendo em Êxodo, Joel e outros livros como um sinal de juízo divino. Mas o que torna essa passagem diferente é que esses gafanhotos não atacam a vegetação, mas sim as pessoas que não têm o selo de Deus em suas testas. Isso indica que o sofrimento descrito aqui não é meramente físico, mas espiritual. Poderia essa profecia estar falando sobre uma crise de fé e apostasia, em vez de um ataque literal de criaturas sobrenaturais? Outro ponto interessante é a estrela caída, que recebe a chave do abismo. Alguns intérpretes veem essa estrela como um anjo, enquanto outros a associam a Satanás sendo expulso do céu. Seja como for, essa passagem sugere que algo será liberado no mundo, trazendo trevas e destruição. Mas será que isso já aconteceu? Muitos estudiosos acreditam que o Apocalipse não é um livro que fala apenas sobre o futuro, mas também sobre eventos que já estão em curso. Guerras,
crises espirituais, falsos ensinamentos. Tudo isso já esteve presente na história da humanidade. E quanto aos 4 anjos que estavam presos no rio Eufrates? Para entendermos isso, precisamos lembrar que o Eufrates era um marco geográfico importante no mundo antigo. Ele representava a fronteira entre o Império Romano e os reinos do leste. Na época de João, o medo de invasões estrangeiras era real, e essa imagem poderia simbolizar um grande conflito que traria destruição à humanidade. Hoje, alguns veem essa passagem como um prenúncio de guerras globais e conflitos que podem moldar o destino do mundo. Diante de tantas interpretações, a pergunta que fica é: como devemos entender essa profecia? O mais importante ao ler o Apocalipse é lembrar que ele não foi escrito para gerar medo, mas sim para preparar e fortalecer aqueles que seguem a Deus. O capítulo 9, apesar de assustador, traz uma mensagem clara. Há um grande conflito espiritual acontecendo, e aqueles que não estiverem firmes na fé serão afetados por essa batalha. Então, como podemos aplicar isso à nossa vida? Primeiramente, precisamos entender que a Bíblia não é um livro de terror. Ela nos alerta sobre os desafios espirituais e nos ensina a nos mantermos firmes. Em segundo lugar, devemos evitar cair em interpretações sensacionalistas. O Apocalipse é um livro cheio de símbolos, e sua leitura deve ser feita com cuidado, levando em conta seu contexto histórico e suas conexões com outras passagens bíblicas. Agora eu quero saber sua opinião. Você acredita que essas profecias falam sobre eventos futuros ou já estamos vivendo parte dessas revelações? Deixe seu comentário abaixo. Se esse vídeo ajudou você a entender melhor esse mistério, compartilhe com alguém que também tem dúvidas sobre o Apocalipse. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais vídeos como esse. Nos vemos no próximo Mistério Bíblico.